Eu vou ler em Mateus, no capítulo 21, do verso 28 ao verso 32, que diz assim, Jesus falando: "E que vos parece? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dois apenas para caracterizar naturezas diferentes. Essa é a razão de serem 2 filhos e não 4 filhos, na parábola. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, ao que tinha primazia, ao primogênito, ao que sabia mais, ao que cabia mais, porque ao primogênito se dava a porção dobrada da herança. E lhe disse: "Filho, vai hoje trabalhar na vinha da família, na nossa vinha." Ele, o primeiro filho, o primogênito, respondeu: "Sim, sim, papai. Claro que eu vou." Porém, não foi. Dirigindo-se o pai ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa: "Filho, vai hoje trabalhar na vinha." Mas esse filho respondeu: "Não quero, não estou afim, não gosto disso, não tenho nada a ver com isso, não creio nisto." Depois, com o tempo passando, ele se arrependeu e foi fazer a vontade do pai. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Qual? Aquele que disse sim, sim, claro, paizinho, papai. Porém não foi? Ou aquele que disse não quero, depois, arrependido, foi? Qual deles? Então disseram os circunstantes, a maioria dos quais religiosos, querendo apanhar Jesus em alguma dissonância, em alguma desarmonia, em alguma incoerência. Disseram eles: o segundo, né? O que foi e fez Jesus declarou a eles então: em verdade eu vos digo, prestem atenção, em verdade eu vos digo, que pessoas que vocês consideram indignas, como os antigos publicanos, que ninguém sabia de que lado estavam, se pensava deles o pior, ou os pecadores, aqueles que não frequentavam os lugares santos, nem as sinagogas, nem o templo, e não davam o dízimo à religião, e não estendiam as mãos em louvor a Deus, e ainda muitas prostitutas, meretrizes, mulheres da noite, vos precedem no reino de Deus, vos precedem no reino de Deus, porque relutaram,
disseram não, fizeram-se pecadores, ou no coração discordaram, seja como tenha sido, mas depois, durante o tempo, no silêncio da consciência, arrependeram-se e foram e andaram na direção da prática da vontade do Pai. Ao passo que os primogênitos da religião, do conhecimento, do entendimento, do saber, da doutrina, dos cultos, das frequências, da supremacia do crer, disseram sim, sim, louvado seja o teu nome, mas nunca se apresentaram para viver. Viver no mundo, viver na vinha, viver na controvérsia, viver dando sabor, viver provocando ardência de sal e gosto de vida. Ao contrário, disseram sim, sim, Senhor, e se esconderam. Por isso Jesus diz: a vontade do Pai é feita por quem levanta e anda. Não é por quem usa de palavrório santificado. É por quem levanta, trabalha, faz, se engaja, defende, se solidariza, se envolve e ama. Assim concluiu Jesus para aquela turba de falsificadores do Evangelho, da verdade e do sentido do que Deus chama vida. Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque eles levantam e andam na hora que se arrependem. E a prova disso é que veio João Batista para vocês, religiosos, pregando e andando no caminho da justiça, e nenhum de vocês tinha nada a dizer contra ele. Porque ele era a própria encarnação da justiça, dos nazireus, dos consagrados, para além do esperado. Contudo, não acreditastes nele, na convocação dele ao arrependimento, ao passo que publicanos e meretrizes creram, se converteram, mudaram de vida e fizeram a vontade do Pai. Vós, porém, mesmo vendo os atos deles, nunca se arrependeram. Afinal, vocês nunca acreditaram de fato na verdade de Deus. Que vos parece? Um pai tinha filhos. No curso da minha vida, eu tenho convivido muito, o tempo todo, com esses dois tipos de filhos. Com os primogênitos da revelação, do conhecimento bíblico, da sapiência soteriológica, do discutir o que é o melhor de Deus. Fazem isso a vida inteira. Tem gente que vai envelhecendo e caindo em depressão, porque foi só isso que fez a vida inteira e nada mais. Entre livros, entre doutrinas, entre eventos, entre falações, entre conversas infindáveis, entre masturbações filosóficas, teológicas e eclesiológicas ou escatológicas. E nunca se levaram, e nunca andaram, e nunca estenderam a mão. E são os primeiros a se esconderem quando alguma controvérsia surge no horizonte. São os primeiros a se pouparem. São os primeiros a se defenderem. Vivem da imagem. Por isso não podem ser gente até o fim. Quem vive da imagem não pode ser gente até o fim. Nunca. Eu conheci esses em abundância, profusa,
enorme. Eles faziam parte do meu grupo histórico religioso, dos protestantes, dos evangélicos, dos pentecostais. Foi aí que eu fui criado, foi aí que eu virei homem. Foi o que eu vi em abundância. E bastava uma pessoa deixar de ser leiga para pretender crescer naquela hierarquia que você havia tornar-se exatamente assim. E eram pessoas das quais você devia ter temor, porque você nunca sabia qual o nível de compromisso, de fidelidade ou de sinceridade elas tinham para com você. E frequentemente você descobria que havia muito amor fingido e não verdadeiro. Eu também conheci um outro tipo de filho de Deus. Além desses que dizem sim, sim, Senhor, papai, louvado seja teu nome, e não vão a lugar nenhum. Eu conheci aqueles que diziam, não quero, não estou afim, não creio nisso. Não creio nisso. Tantos. Com o passar do tempo, a maioria deles se tornou, como diz o texto, depois, no interregno, no passar do tempo, eu fui vendo que os primeiros ficavam cada vez mais cínicos e esses segundos iam melhorando cada vez mais. E são centenas de amigos que eu vi fazerem parte desses dois grupos. Alguns estão envelhecendo de maneira morna, outros de maneira depressiva, outros de maneira impermeável. Alguns poucos estão envelhecendo dia a dia, acordando na direção da vontade do Pai. Agora, são muitos os outros irmãos, os outros filhos desse Pai, que eu conheci ariscos contra tudo, dizendo não prontamente, mas ao depois, no curso dos anos, no curso dos tempos, eu fui vendo as grandes conversões, a ponto de que no fim eram esses aí que sempre estavam lá. De modo que o Evangelho se me abre como páginas da vida, da história. Eu vejo essas parábolas se cumprindo no curso da minha vida e elas têm nomes de milhares de pessoas. Que vos parece? Que vos parece? Quem são os filhos que entram primeiro no reino de Deus? Senhor Jesus, por favor, permite que esta parábola, do jeito singelo e simples que ela é, seja o que nos contorça o coração, nos comova a vida e nos ajude a enxergar quem são esses membros dessa santa corja que levanta e anda, ao invés de só dizer sim, Senhor, louvado seja o teu nome, e piorarem dia a dia no torpor das suas decisões de não ir. Por favor, ó Espírito Santo, abre a nossa compreensão, para que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que eu te peço em nome de Jesus, aquele que contou essa história perene. Amém. Pois então, aí o cara escreve aqui, ele fala assim, Caio, eu sei que muitas pessoas que se dizem ateus, no fundo acreditam em Deus.
Mas a minha pergunta é a seguinte: é possível um ateu encontrar a salvação do ponto de vista do Evangelho de Cristo, Caio? Claro, meu filho, entra aí, escreve a ordem de Melquisedeque. Eu não estou com tempo para responder o que eu respondo todo dia. Claro, eu passei aqui dizendo que o Boechat está no céu. Esse cara fez a confissão do Evangelho que muitos de vocês nunca sonharam em fazer. Eu preguei hoje aqui sobre o filho que dizia vou e não ia, e o filho que dizia não vou e iria. De quem que vocês acham que eu estava falando? Pelo amor de Jesus. Ai, socorro, Senhor. Mas, filho, eu sei que você não tem culpa de não saber de nada. Você só chegou hoje aqui, talvez, ou semana passada. Eu é que estou cansado da mesma coisa a vida inteira. Mas é claro que é possível. Esse negócio de ateísmo é uma coisa ideológica. Isso não tem nada a ver com Deus, só tem a ver com ideologia, entendeu? Ideologia político-religiosa, ou religiosa de natureza política. É interessante dividir o mundo entre quem crê em Deus e quem não crê em Deus, porque Deus não existe. Deus é uma bandeira ideológica para esse povo. Eles não estão nem aí para Deus. Deus é o defensor do pinto, da vagina, do casamento de macho e fêmea, do supremacismo do cristianismo. Deus é um cetro político na terra. É que você é garotinho, chegou aqui, não está entendendo de nada, está falando com um homem que está com a casca grossa disso assim há milênios, entendeu? Mas se você quiser saber o que você perguntou, escreva ateus aí no portal. O que você escreveu? Eu coloquei a ordem de Melquisedeque, você pediu? Tá aí. 38, tá? 38. Se você entender ateus, isso aí, já a sua pergunta acabou. E se você escrever ateus, o que você botou? Ateus e salvação. O que tem aí? Vamos lá? 6. Se você botar ateus e Jesus. 31. 31. Se você botar ateus e eu e os ateus. Ateus e eu. 58. Pois é, isso é só comigo. Então, tá aí, filhinho, vai lá e se ajude, por favor, tá bom? Mas eu tô indo encontrar meu amigo Boechat no céu. Se você quiser vir junto, chegue. Amém, Caio. Ande no mesmo caminho. Leia Mateus 25, porque eu tive fome e tu me deste de comer. Se o Boechat chega no céu e Jesus diz: vem, Boechat, bendito do meu Pai, toma posse do reino que te está preparado desde antes da fundação do mundo. E Boechat perguntará: por que, Senhor? E Jesus lhe dirá: porque eu tive fome, Boechat, e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estive nu e você me vestiu. Eu fui forasteiro e você me abrigou. Eu estive preso e você se solidarizou comigo. E o Boechat dirá: quando foi, Senhor, que eu te vi em todas essas circunstâncias e fiz isso em teu favor? E Jesus dirá a Boechat: sempre que tu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos na sociedade humana, Boechat, era a mim que tu fazias. Essa é a única resposta do Evangelho, está no capítulo 25, o resto é brincadeira de mortos fazendo teologia para os seus próprios mortos. Estou fora.